Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, meu Deus, que o Senhor nos dá de te buscar, de te engrandecer, Pai amado, pois o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Toda adoração é tua, Pai amado, somente a ti, Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor. Perdoe nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas transgressões, meu Deus. Perdoe nossas omissões, Senhor, quando vemos alguém sofrendo e não ajudamos, meu Deus. Nos perdoe, Pai amado. Perdoe por negligenciar a tua palavra, meu Deus. Muitas vezes, Pai amado, te trocamos por coisas banais, meu Deus. Coisas que não vão nos acrescentar em nada, Senhor. Nos perdoe, Pai amado. Nos perdoe, Pai, por te trair todos os dias, Pai. Nos perdoe, Pai amado. Nos perdoe por não te dar prioridade em nossas vidas, Senhor. Dar prioridade a outras coisas, quando a prioridade teria que ser o Senhor, Pai. Pai, mas te agradecemos ainda, meu Deus, pela tua palavra, Pai amado, porque temos o privilégio de ter a tua palavra em mãos, Pai, de aprender mais sobre ti, Senhor, de alimentar nossas almas, Pai amado. Que possamos, meu Deus, desfrutar mais da tua palavra, pois tua palavra é alimento para nossas almas, Pai. Tua palavra é força, meu Deus. Tua palavra é ânimo. Tua palavra é consoladora, meu Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude a permanecer firmes na tua palavra, até a vinda do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Quando ele vem buscar os seus, Pai amado. Aqueles que permanecerem firmes no teu caminho, no teu evangelho, são aqueles que irão morar em um lugar onde não tem mais morte. Não tem mais morte porque a morte já foi vencida, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Ele se fez carne, meu Deus. Ele sofreu todo o sofrimento que era para ser nosso, Pai amado. Todos os nossos pecados estavam sobre ele, meu Deus. Mas pela sua morte, hoje temos vida, Pai. Pela sua morte, hoje temos a oportunidade de te buscar. Não precisamos, Senhor, de homens, Pai amado, para te buscar. O Senhor nos ouve a qualquer momento, em qualquer situação, Pai amado, o Senhor nos ouve. Pai, obrigado por nos sustentar até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. A tua misericórdia é infinita, meu Deus. E se hoje estamos aqui falando contigo, Pai, é unicamente por causa da tua misericórdia, Senhor. É por causa que o Senhor não virou as costas para a gente, Pai. Se o Senhor virasse as costas para a gente, Senhor, nós iríamos perecer fácil, Pai. Porque a gente depende de Ti, Senhor. Nós somos dependentes total da tua graça, Senhor. A tua graça nos basta, Pai. O teu amor, Senhor, é um amor que nos constrange, Senhor.
porque somos pecadores, somos falhos, meu Deus. Todos os dias fazemos coisas, Pai, que te desagrada, que te entristecem, meu Deus. Te pedimos perdão, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por este devocional que estamos fazendo, Senhor. E peço a Ti, Pai, abra nossa mente, nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, Senhor. Compreensão para entender tudo que vamos ler aqui, Senhor. E humildade, Pai. Humildade para saber que não somos nada sem Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para tudo, Pai amado. Não sabemos caminhar pelas nossas próprias pernas, Senhor. Precisamos do Senhor para ser o nosso guia, Pai. É assim que te oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos pro devocional em Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículo 25. Êxodo 20, 25. Diz assim a palavra do Senhor: Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. E o devocional diz assim: o altar de Deus deveria ser construído com rochas não desbastadas, de modo que nelas nenhum traço de habilidade ou trabalho humano fosse visto. A sabedoria humana se deleita em ordenar e harmonizar as doutrinas da cruz em um sistema mais artificial e mais adequado aos gostos depravados da natureza caída. Entretanto, em vez de aperfeiçoar o Evangelho, a sabedoria carnal o polui, até que se torne outro Evangelho, e de modo algum seja a verdade de Deus. Todas as alterações e melhorias na palavra de Deus são profanações e contaminações. O coração orgulhoso do homem anseia profundamente ter parte na justificação da alma diante de Deus. Sonhamos com restaurações por Cristo. Confiamos em comportamentos humildes e arrependidos. Exaltamos as boas obras e a habilidade natural é alardeada em excesso e com toda certeza tentamos manejar ferramentas humanas sobre o altar divino. Seria bom se pecadores se lembrassem de que suas certezas carnais
com as quais tentam aperfeiçoar a obra do Salvador, apenas poluem e a desonram. Apenas o Senhor deve ser exaltado na obra de expiação, e nenhuma marca de martelo ou talhadeira de homem deverá substituí-lo. Há uma blasfêmia inerente em buscar acrescentar algo sumado ou aperfeiçoar aquilo em que o Senhor Jeová encontra total satisfação. Pecador trêmulo, abandone todas as ferramentas e caia de joelhos em humilde súplica. Aceite o Senhor Jesus como altar de sua expiação e descanse apenas nele. Muitos mestres podem extrair um alerta do texto dessa manhã com relação às doutrinas em que acreditam. Há entre outros cristãos uma grande propensão a adaptar e ajustar as verdades da revelação. Isso é uma forma de irreverência e incredulidade. Lutemos contra esta tendência e recebamos a verdade como a encontramos, alegrando-nos no fato de que as doutrinas da palavra são rochas não desbastadas e com o melhor encaixe para a construção de um altar para o Senhor. Vamos para leitura em Jó. Jó capítulo 8. Primeira fala de Bildade. A introdução desse capítulo vai do versículo 1 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Em sua primeira fala, Bildade diz que Deus, pela sua justiça, sempre castiga a pessoa que comete pecado. Essa ideia é comum nos livros de sabedoria. A fala de Bildade tem 3 partes. Primeira, Deus é justo. Ele castiga os maus e abençoa os bons. Que vai do versículo 1 ao 8. Segundo, várias ilustrações desse princípio, que vai do versículo 9 ao 19. E terceira, repetição do princípio, que vai do versículo 20 ao 22. E o capítulo inicia assim. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Agora, volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso.
Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará. Dá em nada a esperança dos maus. Faça perguntas aos nossos antepassados. Aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Da sua experiência, eles dirão isto. Será que a tábua pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Verdes ainda, e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem, com que os esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha. A sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como ervas ao sol, que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras. Se agarram nas rochas, mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão, e as casas dos maus serão destruídas. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 8. Aliás, do capítulo 7. Do capítulo 8, é verdade, do capítulo 8. Confundi, gente, desculpa. Enfim, capítulo 8, versículo 1. Bildade. Referência. Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13. Capítulo 8, versículo 2. Um vento forte. Para a Bildade, as palavras de Jó são como o vento que faz barulho. Referência. Jó, capítulo 6, versículo 26. E Jó, capítulo 15, versículo 12. Capítulo 8, versículo 4. Seus filhos Deus castigou. Referência: Jó, capítulo 7, versículos 13 a 19. Capítulo 8, versículo 5.
Volte para Deus. Referência: Jó, capítulo 5, versículo 8 e capítulo 11, versículo 13. Ore ao Todo-Poderoso. Referência: Jó, capítulo 9, versículos 15 a 16. Capítulo 8, versículo 6. Honesto. Referências: Jó, capítulo 1, versículo 1 e Salmos 34, versículo 15. O lar. Referência: Jó, capítulo 5, versículo 24. Capítulo 8, versículo 7. A riqueza que Deus lhe dará depois. Estas palavras de Bildade vão acabar se cumprindo no final. Referência: Jó, capítulo 42, versículo 10. Capítulo 8, versículo 8. Antepassados. Ele havia baseado os seus conselhos na sua própria experiência, que vai do capítulo 4 ao 6. Bildade apela para a sabedoria dos antigos, dos antepassados. Referência: Jó, capítulo 15, versículo 10. Capítulo 8, versículo 9. Nossos dias passam como a sombra. Por isso, a nossa sabedoria e a nossa experiência precisam ser completados pelos ensinos dos antigos. A brevidade da vida é tema comum nos livros de sabedoria. Referências: Jó, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 9, versículos 25 e 26. Capítulo 14, versículos 1 e 2. Salmos 39, versículos 5 e 6. Salmos 90, versículos 5 e 6. Salmos, versículos 5 e 6 e 10 também. Salmos 102, versículos 11. E Salmos 103, versículos 15 a 16. Salmos 109, versículos 23. E Salmos 144, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 6, versículos 12. Capítulo 8, versículo 13. E Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8. Capítulo 8, versículo 11. Táboa, na verdade. Espécie de planta parecida com junco. Referência: Isaías, capítulo 19, versículo 6. Na ponta das suas folhas compridas crescem espigas com pelos que parece pauna. Parecem pauna.
Capítulo 8, versículo 13. Eles secam. Figuras semelhantes em Jó, capítulo 15, versículo 32. E capítulo 24 de Jó, versículo 24. E Salmos 37, versículo 2. Capítulo 8, versículo 13. A esperança dos maus. Referências: Jó, capítulo 11, versículo 20. E capítulo 27, versículo 8. E Salmo 112, versículo 10. E Provérbios, capítulo 10, versículo 28. E capítulo 11, versículo 7. Capítulo 8, versículo 14. Teia de aranha. Referência: Jó, capítulo 27, versículo 18. Capítulo 8, versículo 17. Se agarraram nas rochas. O texto hebraico traz: vem às rochas, vem às rochas. Capítulo 8, versículo 19. É nisso que dá a vida dos maus. Os maus têm sucesso temporário. No fim, serão destruídos. Referências: Jó, capítulo 15, versículo 34. E Jó, capítulo 21, versículo 28. E Provérbios, capítulo 14, versículo 11. E é isso, gente. Capítulo 8 de Jó. Que Deus os abençoe.